Salve Maria Santíssima! A Virgem Maria, nesse dia de hoje, vem falar conosco nessa mensagem belíssima. 26 de fevereiro de 1991. Nem só de pão. Nesses dias, o meu coração imaculado é consolado ao ver-vos tão numerosos neste contínuo cenáculo de oração e de fraternidade. Viestes de toda parte do Brasil, terra por mim tão amada e cada vez mais insidiada pelo meu adversário. Hoje acolho no jardim do meu coração imaculado a igreja que aqui vive e sofre, e a vossa pátria que atravessa ainda momentos de grande dificuldade e de perigo. Convido todos os meus filhos a consagrarem-se ao meu coração imaculado, a entrarem o mais depressa possível no refúgio seguro que eu vos preparei para estes tempos da purificação e da grande tribulação. Sou mãe terna e compreensiva para todos vós. Quero conduzir-vos pelo caminho da paz, da oração, da santidade, de uma vossa união mais profunda com Jesus, nosso Redentor e nosso Salvador. Eu vejo o vosso zelo no apostolado, conheço as vossas grandes dificuldades, levo convosco o peso dos vossos sofrimentos cotidianos. Olho com amor, sobretudo para o vosso empenho para com os mais pobres, aos marginalizados, aos últimos, no esforço de os libertar da escravidão, da pobreza e da miséria. Mas como vossa mãe, eu vos levo pela mão e vos conduzo à compreensão de toda a verdade. Nem só de pão vive o homem. O homem vive também de toda a palavra que sai da boca de Deus para saciar a fome da sua mente. Para além da pobreza de bens materiais, existe uma pobreza maior, a pobreza de bens espirituais. Quantos filhos meus vivem sob o jugo dessa escravidão espiritual? Esses filhos são aqueles que se tornam vítimas das falsas ideologias, fundadas na negação de Deus. Como se alastra o erro do ateísmo teórico e prático, que leva muitos a prescindirem de Deus na sua vida. São aqueles que se afastam da igreja para aderir às várias seitas que aqui se difundem cada vez mais. Isso acontece porque as mentes famintas de muitos dos meus filhos, que não são mais alimentados com o pão da palavra de Deus. Peço-vos que deis esse alimento espiritual com abundância, e peço-vos sobretudo a vós, meus prediletos e filhos, a mim consagrados, que se torne ainda maior o esforço de comunicar a todos a luz do Evangelho. Pregai o Evangelho com coragem e sem medo. Dai-o na clareza de sua integridade. Anunciai-o com a mesma força com os que meus filhos Jesus pregou. Assim ajudais a todos a caminhar pela estrada da verdadeira fé na maior obediência do magistério. Os homens vivem também da graça divina que Jesus lhe alcançou para saciar a fome de sua alma. Então Nossa Senhora pede aqui para que nós possamos, essa mensagem foi em Brasília, aqui no Brasil, e Nossa Senhora pede hoje que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos falar da palavra de Deus, que nós possamos levar esse alimento espiritual para as almas. Ela está pedindo aqui para os sacerdotes do seu movimento e pedindo para nós também levar essa palavra, levar o Evangelho sem medo, com coragem. É que o mundo está precisando ouvir a palavra de Deus. O mundo está precisando ouvir que Jesus Cristo está vivo no meio de nós. Proclame isso.
aonde você trabalha, aonde você mora, na rua. Proclame, fale de Jesus Cristo para as pessoas, fale de Jesus. Vamos falar do reino de Deus, não vamos ter medo, não vamos ter vergonha. Mas Nossa Senhora vem falando para nós. Hoje acolho no jardim do meu coração imaculado a igreja em que vive e sofre a vossa pátria, que atravessa ainda momentos de grande dificuldade e de perigo. Ela está falando aqui para o Brasil. Como o Brasil, como corre perigo, com tantas ideologias, com tantas seitas, com tantas coisas acontecendo. Como o nosso Brasil está judiado, como nós precisamos pregar, falar de Deus, anunciar a palavra do Senhor, semear a palavra do Senhor. Não tenha medo de falar de Deus onde você estiver, aonde você for. Não tenha medo de proclamar a sua fé, de testemunhar a sua fé. Eu sei que tem lugares que são difíceis, que tem pessoas contrárias, mas testemunhe a sua fé. Estude a história da igreja, a tradição da igreja, fale da igreja, fale da nossa igreja, como ela é linda, como ela é bela, como ela é preciosa, a nossa igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, como nós somos agraciados por essa fé que nós temos nessa igreja verdadeira que Cristo deixou. E nós temos que amar a nossa igreja, mesmo com os defeitos, com as fraquezas que existem, mas a igreja é de Cristo. A igreja é Cristo, olha para Cristo. Existe fraqueza? Sim. Existe? Sim. Mas a igreja foi fundada por Cristo. Ficamos firmes na igreja de Cristo, na tradição dos apóstolos. E vamos testemunhar a nossa fé, vamos testemunhar que Jesus Cristo está vivo. Fale da palavra de Deus, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Proclame a palavra de Deus. Fale do Senhor, seja uma testemunha viva, um testemunho vivo. Sejamos luzeiros no meio da humanidade, sejamos luzes. Jesus falou, vós sois sal da terra e luz do mundo. Sejamos luzes aonde nós estivermos, onde você estiver, seja luz. Proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Proclame que Jesus Cristo é o Senhor, que o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho, é o que o Senhor nos pede para fazermos. E como nós temos que nos empenhar, como nós temos que falar do Senhor, porque o mundo está falando tantas ideologias, tantas coisas erradas, e está deixando de falar de Jesus Cristo. As pessoas estão querendo viver sem Deus, pura ilusão, mas nós, católicos, apostólicos, romanos, vamos proclamar, vamos falar, vamos anunciar, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar, meus irmãos. Leia a palavra de Deus. Tire um dia, tire uma meia hora, 15 minutos, seja o tempo que você tiver, pegue a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, estude o catecismo da igreja, reze o Santo Terço, o Santo Rosário. É isso que nós precisamos para sermos católicos autênticos, católicos que proclamam, que falam da nossa fé, que fala com autoridade, que fala com simplicidade, que fala com humildade. Vamos falar de Jesus, vamos falar do Senhor. E vamos consagrar a Nossa Senhora, esse dia de hoje, a nossa vida, tudo que temos e somos. Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento mariano, consagramos-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com esse ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós
todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemo-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior, tão pedida no Evangelho, a qual nos liberta de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, sempre e unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, a nossa vida e vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemo-nos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa, na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária de Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que a todos dê bom exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemos-vos ainda mantermos-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre, para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemos-vos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entrarmos em contato, a renovar a sua devoção para convosco, consciente de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a desacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo. Ousamos levantar confiantes nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria derrame muitas bênçãos e graça na sua vida. Fica com Deus.